E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos passear um pouco na Bíblia, porque eu quero que você entenda o que é milagre. E eu quero que você saia daqui convicto de que Deus, Ele tem e Ele quer operar um milagre na sua vida. 1 Coríntios 12. Doze, 9. Fala assim para nós. Todos encontraram? 1 Coríntios 12, versículo 9. A outro mesmo Espírito, a fé. E a outro mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz isso. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que é uma mulher de fé. Você que é um homem de fé. Comece a declarar. Comece a se movimentar. Comece a declarar uma atmosfera de milagre nessa noite. Porque vai receber milagre quem tem fé. Por isso que eu vou começar ministrando sobre fé. Porque eu quero que você seja cheio de fé nessa noite. Para que você venha exercer a fé para você receber o seu milagre. Em nome de Jesus. Eu estou falando de um milagre. De algo extraordinário. Algo de outro mundo. Que não é nada que nós estamos vendo. Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha repreender todo o impedimento. Todo impedimento, ó Pai, de nos movimentarmos através da fé. Do poder do Espírito Santo, do poder do dunamis de Deus nessa noite. Senhor Deus, nos encha de fé nessa noite. Para que nós possamos, meu Pai, exercer a nossa fé com excelência nesse lugar, nessa noite. Nos leve para esse lugar de fé nessa noite. Eu repreendo do nosso meio. Eu repreendo todo espírito contrário. Toda falta de fé. Eu repreendo toda confusão. Toda perturbação. Tudo que veio para matar, roubar e destruir a nossa fé. Os milagres. Os prodígios que o Senhor tem para operar na nossa vida. Nesse lugar. Nesse dia de hoje. Exatamente agora nesse culto de hoje. Senhor Deus, eu declaro que, Pai querido, que o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Que o Senhor derrame uma nuvem de milagres. Uma nuvem de prodígios sobre esse lugar. Assim como o Senhor, Pai, acompanhou todo o Teu povo no deserto. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, ó Pai. Que a Tua nuvem e o Teu fogo, Pai, que Ele se faça presente nesse lugar. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério. Pai, começa a fazer um rebuliço nessa noite dentro de nós. Pai, mas nós queremos sair daqui com o nosso milagre. Nós queremos sair daqui com a resposta, a clareza e a convicção de que o Senhor é Deus e que o Senhor ainda opera milagre hoje. Aleluia. Arabá, subi. Abre os céus nesse lugar. Abacei. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Passeia, passeia. Fica à vontade nesse lugar. Pai, nós te convidamos. Fica à vontade nesse lugar. Toma o teu lugar de honra nesse lugar. Só Tu és Deus. Só Tu és santo. Só Tu és poderoso. Só Tu és Deus de milagre. Só Tu és Deus de poder. Só Tu és Deus de glória. Só Tu és Deus de transformação. Pai, nós cremos em Ti. Pai, a nossa fé ela está totalmente voltada no Senhor. Pai, começa a gerar nos corações que não tem fé, começa a gerar nos nossos corações, começa a derramar poções de fé nessa noite, poção de fé nessa noite, uma fé que não se abala, uma fé que não se estremece com a situação, com a circunstância, mas uma fé que nós cremos e tomamos posse, porque fé é a certeza, é a convicção, é trazer à existência aquilo que não existe, é crer no impossível, é saber que o Senhor está se movimentando para o melhor e o maior
que irá acontecer na nossa vida nesse dia de hoje. Aleluia. Pai, quebra barreiras, quebra impedimentos. Eu tomo posse no poder que há no nome de Jesus. Abra a tua igreja, a tua boca, igreja. Fala: eu tomo posse. Eu tomo posse no poder que há no nome de Jesus. Hoje é dia do meu milagre. Eu tomo posse do meu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Como nós amamos a tua presença, Senhor. Obrigada porque a tua presença ela é real nesse lugar. Obrigada pela tua fidelidade, Deus. Obrigada, Senhor. Como tu és leal, como tu és fiel. Como o Senhor cumpre o que promete. Como o Senhor é um Deus que não mente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Te amamos, Deus. Existe uma fé salvadora. Que é essa fé que nos move a estar aqui na igreja essa noite. É a fé que nós cremos no nosso coração. E nós confessamos com os nossos lábios. Muitas vezes não falando, mas com atitude. Que existe um Salvador na nossa vida. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E essa fé que é gerada em nós, ela é movida pelo Espírito Santo. Essa fé que habita em nós, essa fé que traz essa certeza e essa convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, de que nós estamos no lugar certo. Essa fé é a certeza de que tem uma pessoa que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Romanos 9:10, que se tu creres no teu coração e se tu confessar que tua boca que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Se você crer no seu coração e se você confessar com sua boca, você ter essa certeza que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo. E mais embaixo a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Essa fé, irmãos, ela é uma fé que traz essa certeza para nós de que nós somos salvos. Quem aqui é salvo? Você tem certeza que você é salvo? Eu tenho. E se você não tem, vem logo aqui na frente, logo em nome de Jesus. Vamos começar logo o negócio, logo assim, que é para não ter, você não ser impedido de receber o seu milagre, amém? E existe uma fé geral mostrada. Uma fé geral demonstrada. Como opera? Como a fé opera? Ela opera de várias formas. A fé ela pode ser movida pelo Espírito. A fé ela pode ser movida por bênção, por transmissão de bênção. Eu posso declarar, como já aconteceu. Lembrei de Nayara. A pessoa vai até você e ela não tem fé. Por alguma causa ou por alguma coisa. E você tem uma fé tão forte dentro de você, que o Espírito gerou essa fé em você, que você diz assim: não é pela sua fé, mas é pela minha fé que você já alcançou a sua bênção. Essa é uma transferência de bênção. É aquela bênção que aquele irmão recebeu porque ele não tinha fé, mas porque os irmãos, os amigos deles levaram ele até Jesus, porque a fé dos amigos dele o curou. Não foi a fé que foi produzida dele, mas foi uma fé que foi transmitida daqueles irmãos para ele receber a cura dele. E muitas vezes, nós precisamos ser motivados a ter fé.
Porque muitas vezes nós cremos em Jesus, nós cremos na salvação, nós cremos em algo extraordinário, mas muitas vezes nós temos uma fé pequena por algo tão simples na mão de Deus. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele pode todas as coisas, todas. Nada é impossível para Deus. Mas muitas vezes nós estamos limitados à nossa condição humana de achar que Deus, Ele é limitado. E eu quero te dizer que nós servimos um Deus ilimitado, que uma palavra dEle, um mover dEle, Ele usar uma pessoa, Ele liberar uma palavra do altar hoje, Ele muda a tua história, Ele muda um decreto, Ele muda uma família, Ele muda um casamento, Ele muda um trabalho, Ele muda uma geração. Porque Ele é Deus. E o meu coração arde para dizer para você que nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos ter fé no Senhor. Que nós possamos sair daqui cheios de fé. Cheios de uma fé inabalável. Que não importa o que está acontecendo lá fora, nós estamos aqui descansando em Deus e sabendo que Ele está no controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle. Seja renovado nessa noite. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Satanás, ele quer tirar a nossa alegria. Ele quer roubar a nossa paz. Mas nós não vamos deixar, porque nós temos fé. E a fé é quem move todas as coisas no mundo espiritual. Aleluia. Existe uma fé que é passada de geração em geração. Existe uma fé que veio de Abraão, passou para Isaac, depois passou para Jacó. E essa fé, ela é gerada dentro da nossa descendência. Quando você é criado, quando você é educado pelos seus pais, e eles te ensinam determinadas coisas, você vai passar a sua vida inteira crendo e acreditando e defendendo aquilo que você aprendeu dos seus pais. Essa é uma fé geracionada, essa é uma fé ensinada, essa é uma fé educada, que todos nós temos. Irmãos, muitas vezes, muitos de nós, nos dias de hoje, fomos criados sem pais. Satanás, ele trabalha para a destruição dos casamentos, dos lares, para que nós venhamos perder a nossa identidade paterna, porque o modelo perfeito de Deus para as nossas vidas é o pai e a mãe cuidar dos filhos. O pai é o que protege. E quando nós temos um pai que exerce a função dele de pai de verdade, segundo os princípios de Deus, essa pessoa, ela olha para o pai como um protetor, como um cuidador, como que alimenta, como que veste, como que calça. E Satanás muitas vezes quer tirar essa identidade de nós, para nós não olharmos para o nosso Criador com a essência e com a identidade que já foi colocada dentro de nós desde o ventre da nossa mãe. E às vezes nós estamos aqui, e às vezes nós não temos fé, porque às vezes nós olhamos para Deus como se Deus tivesse nos abandonado, como se Deus tivesse nos esquecido, como se Deus não nos amasse. Mas Deus nos ama. Ele quer tudo do melhor para nós. Tudo que Deus faz na nossa vida é pensando no melhor para nós. É para nos proteger, é para nos guardar, é para nos provar lá na frente que Ele sempre tem cuidado de nós. Aleluia. E muitas vezes nós desacreditamos. Muitas vezes nós olhamos para Deus e muitas vezes a gente quer julgar a Deus. E a gente às vezes quer culpar a Deus. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo, porque às vezes o nosso milagre não chegou, porque às vezes a bênção não chegou, a salvação não chegou, a transformação não chegou, aquilo que você tem almejado não chegou, e às vezes a gente fica culpando a Deus. Mas o que Deus quer em mim, Deus quer em você,
é nos tratar, é nos sarar e nos curar em todas as áreas da nossa vida. Eu estava conversando com um amigo hoje, dizendo para ele: se tudo estivesse bom às mil maravilhas, irmãos, tudo estivesse maravilhoso, nesse mundo do jeito que a gente está vendo hoje, alguém ia querer Deus? Porque tem gente que está culpando Deus pelo coronavírus. E Deus quer despertar a mim e a você, que o reino dos céus está próximo. Jesus está voltando para arrebatar a igreja dele, a noiva dele. E nós precisamos estar prontos, porque Deus não nos formou para vivermos eternamente aqui nessa terra. A palavra de Deus nos diz lá no livro de João, que ele foi para um lugar preparar uma linda casa, uma linda morada. E nessa morada ele vai voltar, vai nos buscar e levar para ele mesmo, para nós morarmos com ele nesse lugar. E muitas vezes a nossa mente, a nossa visão, ela está totalmente voltada aqui para essa terra. Existe uma fé de proteção pessoal. Eita, essa é difícil. Quem exerceu essa fé? Daniel. Daniel exerceu essa fé. Uma fé pessoal. Uma fé que mesmo Daniel, tendo sido jogado na cova dos leões, ele olhou para aquele rei e ele disse: o meu Deus me guardará. O meu Deus me protegerá. O meu Deus me livrará. O meu Deus me guardará. E quando chegou no outro dia, que abriram, tiraram aquela pedra que tinha sido selada, que ele chamou Daniel. Daniel saiu e disse: eu estou aqui, o meu Deus me guardou. O meu Deus me livrou. Essa fé pessoal, a gente não pode perder. Nós precisamos correr atrás e pedir a Deus todos os dias para alcançarmos essa fé pessoal. No mesmo livro de Daniel, nós temos ali também a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Eles não se prostraram, eles não se curvaram diante daquela estátua. Eles não se contaminaram, eles preferiram morrer a ter que adorar, a ter que se curvar, a ter que esquecer de onde ele vem, de origem que ele é, quem o chamou, quem o guardou, quem o protege. Eles não esqueceram, mesmo em meio àquela fornalha, mesmo em meio àquele lugar, que onde eles foram amarrados e foram lançados dentro daquela fornalha, por não ter se prostrado diante de outros deuses. Existem inimigos da nossa vida que querem minar a nossa fé. Existem inimigos que querem falar no nosso ouvido e no nosso coração que nós não precisamos, que nós não devemos acreditar em Deus, que tudo aquilo que nos engana, tudo aquilo que muitas vezes parece ser bom, mas que muitas vezes é engano, muitas vezes é mentira do diabo, quer nos tirar do propósito de Deus. Nós não devemos nos curvar a outros deuses, nós não devemos nos curvar a mentiras, a ciladas do diabo. Nós não devemos nunca na nossa vida olhar para pratos que muitas vezes aparentemente são deliciosos, mas ali dentro tem veneno para nos matar. O que nós devemos olhar, o que nós devemos almejar nesse dia de hoje é ter fé em Deus, fé no Senhor, uma fé inabalável. Uma fé que não negocia princípios. Uma fé que não barganha caráter. Uma fé que não é de partidarismo. Hoje eu sou do partido A, hoje eu sou do partido B, eu sou do partido do céu, amém? Eu não tenho um partido na terra, eu tenho um partido no céu. Eu sou cidadã do céu. Eu vivo por princípio de Deus. Eu sigo o que a palavra me diz. Eu vivo o que a palavra diz. Eu preciso ser quem a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Partidarismo não é de Deus. Quem nos julga? Deus. Divisão não é de Deus. Irmão, se você no seu coração, dentro da sua casa, você está tendo confusão, rebelião, com seu esposo, com seus filhos, com sua mãe, com o seu pai. Irmãos, busque desesperadamente
rever essa situação dentro da sua casa. Deus não habita nisso. Irmãos, Deus não habita na vida de crente, de cristão, para tirar ele de igreja. Esse não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita para trazer os irmãos para a igreja, não para tirar eles da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele habita para trazer unidade e comunhão na igreja, não para trazer divisão e separação dentro da igreja. Hoje eu estava falando que nós precisamos ter fé e precisamos ter discernimento espiritual. Eu estou falando para uma igreja santa, para uma igreja sarada, para uma igreja que tem um chamado de Deus na terra. Você que é homem e mulher de Deus, que tem um chamado nessa terra para exercer, para manifestar a palavra de Deus aonde você estiver. Que você comece a entender hoje que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Por que muitas vezes a gente tem fé em Deus e não tem fé na palavra? A palavra é Deus? Ou você não tem fé que essa palavra aqui é o próprio Deus? Porque a gente olha para esses papéis. Eu não estou dizendo para você idolatrar o papel Bíblia não, viu, irmão? Mas aqui é uma pessoa, Jesus. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne e habitou no meio do homem. E morreu para salvar toda a humanidade. E essa palavra aqui, ela é Deus. Falando comigo e com você. E Nabucodonosor, quando olhou que jogou eles lá dentro da fornalha, amarrados, ele olhou e disse, uai, dentro daquela fornalha eu joguei 3, amarrado. Estão andando lá dentro e parece que tem um anjo guardando eles lá dentro. Uai, nem o cabelo não queimou, nem a roupa, não aconteceu nada com eles. E ele chamou os 3 para fora. E ele disse para eles, olha, a partir de hoje, todos nós iremos reconhecer o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque todos têm que se curvar diante da grandeza do nosso Deus. Todos precisam reconhecer quem é Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós temos o maior milagre, o mais conhecido da Bíblia, que é o Mar Vermelho. E você sabe por que Deus abriu o Mar Vermelho? Para o povo dele passar. Porque Deus, irmãos, eu quero que você entenda, que Deus, quando Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida, Ele abre Mar Vermelho, Ele faz você andar sobre as águas, Ele faz multiplicação de pães, Ele faz a água mudar em vinho. Deus é Deus de milagres, igreja. Eu quero que a sua fé, ela saia daqui hoje abastecida. Porque às vezes, irmãos, a gente está olhando aqui na Bíblia só um lugar de luta. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores, nós não vamos vencer. Nós estamos numa guerra, irmão, que nós já somos mais que vencedores. A guerra já está vencida, a batalha já está ganha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem uma passagem que eu quero que você leia comigo, que está lá no livro de Atos. Atos 27. Glória a Deus. Atos 27. Todos encontraram? Atos 27. Nós vamos ler do 20 do 20 ao 30. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim:
E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dispõe-se, afinal, toda a esperança do salvamento. Havendo todo estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve aqui comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que recuperes perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegaram contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, de modo, por onde quer que foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma volta na ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 brasas. Passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos. Lançaram da ponta quatro âncoras e oraram para que rompesse o dia. Irmãos, essa passagem aqui, Deus está falando que Ele enviou um anjo para guardar. Um anjo dele estava guardando esse povo. Deus falou que nenhum deles iriam se perder. Esses 2 pontos que eu quero ter. Porque Deus, irmão, quando Deus tem um chamado na nossa vida. Pode vir tempestade, pode vir gente que está do seu lado que quer te atrapalhar. Pode acontecer o que for. Deus, Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Ele vai te levar ao lugar de destino. Ele mesmo em meio, o que aconteceu com Paulo, mesmo em meio o que aconteceu com todas aquelas pessoas, eles chegaram no lugar de destino. Porque quando Deus está na nossa vida, irmãos, quando Deus está se movimentando ao nosso favor, quando nós temos essa fé e essa convicção de que tudo que nós estamos movendo é direcionado por Deus, nada sai do controle dEle. Aleluia, aleluia. Então essa fé é uma fé que opera. Existe uma fé, irmão, para sustento sobrenatural. Eita, essa é difícil. Qual é o exemplo que nós temos dessa fé do sustento sobrenatural? Elias. Elias, ele falou para Acabe que ia parar de chover por aqueles anos. E o Senhor disse para ele: foge. Vai lá para o riacho e fica lá guardado. E ele teve essa fé. Ele foi para lá. E todos os dias os corvos iam levar alimento para ele todas as manhãs. Quem tem essa fé aqui, irmãos? Olha, tem um aqui. Moça, tanta coisa que eu estou falando, a sua fé ainda não foi edificada. Misericórdia. Pai, derrama fé. Derrama fé. Derrama fé em nome de Jesus. Pai, derrama fé. Porque de tanta gente, só um levantou a mão. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus, Ele tem mandado o corvo na tua casa todos os dias para te alimentar. Porque Ele é a tua provisão. Ele é a água que te sustenta todos os dias. Assim como Ele fez com ele, Ele faz comigo e com você todos os dias. Porque alguém morreu de fome aqui? Alguém morreu de sede aqui? Quem te sustenta é o Senhor. É Ele que te sustenta. Você está entendendo? Por que você tem que ter fé?
Porque a nossa fé, ela está limitada à nossa condição humana. E nós estamos de pé porque nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que nós estamos de pé porque Ele tem cuidado de nós. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, não é pelo que você é, não é pelo que você faz. É pelo que Ele quer, pelo que Ele faz, pelo que Ele é na sua vida. Entenda isso. Não é a tua força que te mantém vivo. Não é a tua força que realiza as tuas conquistas. Não é a tua força que faz com que você tenha talentos e dons. É pelo poder do Espírito Santo. É pelo mover de Deus na nossa vida. É porque Ele tem planos. Os planos, os projetos, os sonhos do Senhor são maiores que os meus e que os teus. Aleluia. Tenha fé em Deus. Tenha coragem. Seja edificado nessa noite com essa fé inabalável, para você receber o milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. O que é a definição para um milagre, pastora? É a intervenção divina do curso na natureza, como aconteceu no Mar Vermelho. É a demonstração do poder de Deus. É algo completamente fora do campo das habilidades humanas. Isso é um milagre. Quando pelo poder do Espírito Santo, a natureza ela é totalmente mudada. Como aconteceu com quem? Com Josué. Josué ele fez o sol e a lua parar. Porque Deus, irmãos, Deus ele faz lua e sol parar para nos dar a vitória em cima de uma guerra, de uma batalha. Assim como Ele fez com Josué, Ele continua fazendo hoje. Ele continua operando hoje. Porque Deus de Josué é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Por que a nossa fé às vezes ela é tão pequena? Comece a mudar, irmãos. Peça para que o Espírito Santo de Deus faça um ribuliço dentro de você nessa noite. E que você saia daqui edificada com sua fé transformada. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É uma das formas com que os profetas estabeleceram as autoridades divinas no Antigo Testamento. Foi através da fé. Eu oro por você e declaro que você é curado em nome de Jesus através da fé. Eu declaro que você é um instrumento de Deus. Eu declaro que você será usada nesse tempo. Usada nesse tempo como nunca você foi usada. Que o Senhor venha resgatar a sua fé. Que o Senhor venha resgatar os dons, os talentos. Que Ele venha devolver, que Ele venha restituir tudo que foi roubado. Tudo que foi arrancado do teu DNA. E que você possa sair daqui hoje cheio de fé. Em nome de Jesus. Vocês pegaram isso aí? Vocês pegaram isso aí? É fé, igreja. Eu libero. Você exerce a fé. Tomando posse. E Deus se move ao teu favor. Isso é fé. Não venha para que hoje e sair da mesma forma. Com a mesma fé que você veio nos cultos anteriores. Acredite. O altar espiritual está aqui. Deus está aqui nesse lugar. É Ele que move nas nossas vidas. Não é esse altar aqui físico, mas é o altar que nós estamos nos prostrando. É um altar de excelência, é um altar de eternidade a eternidade. É nesse altar que nós estamos colocando a nossa fé. Amém? No grego, milagres significam explosões de onipotência. Onipotência é um poder único. Um poder que só é exercido por um único Deus. O Deus que nós servimos. O Deus de Israel. Operação de milagres no Antigo Testamento. Nós temos, partindo do Mar Vermelho, que foi aberto, para a passagem dos escravos que foram libertos do Egito. O sol que parou por Josué. Nós temos a operação de milagres no Novo Testamento. Nós temos a transformação da água em vinho. Nós temos a passagem que está lá no livro de João 6. Que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. E alimentou 5.000 homens. Você crê nisso, irmãos? Ou você só lê a Bíblia e você não crê que Deus é só
é um negócio de figurinha, é um desenho animado. Ou você crê. Ou você crê, irmãos, que Deus é Deus nessa noite, para Ele operar um milagre na sua vida. Ou você vai continuar um crente que nada vai acontecer. Mas eu declaro que nós vamos sair daqui entendendo que Deus é Deus de milagre. Entenda isso. Deus é Deus de milagre. Deus continua operando os seus milagres ainda hoje. Operação de milagres visando o julgamento divino. Deus opera milagres operando julgamento divino? Sempre operou. Por que às vezes a gente estranha? O que Deus fez lá no Egito? As 10 pragas. Ali é um julgamento, ali é um milagre, irmãos. Ali não é algo normal, algo natural. Esse coronavírus é algo natural? Médico não sabe, cientista não sabe, homem nenhum entende o que é o coronavírus. Isso é algo o quê? Sobrenatural. Não consegue chegar ao entendimento humano o que está acontecendo. Médico nenhum sabe diagnosticar o coronavírus. Ele age em um de um jeito, em outro de outro jeito, em outro de outro jeito, em outro de outro jeito. O homem consegue explicar isso? Não. Mas nós servimos um Deus que consegue explicar todas as coisas. E Ele vai nos explicar, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas é para o homem. E as coisas que não foram reveladas, as que estão ocultas, é para Deus. Existe também a passagem lá no livro de Atos 5, do 1 ao 11. Vamos ler isso aí? Daqui a pouco nós vamos orar pelo milagre urgente na nossa vida. Estou testificando a sua fé, acrescentando a sua fé para você entender que nós precisamos colocá-la em prática daqui a pouco. Atos 5. Olha outra operação de milagres visando o julgamento divino. Olha o que Deus fez. Atos 5. A palavra de Deus diz assim. Isso é Novo Testamento. É Novo Testamento. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Deus opera na mentira, irmãos? Não. De quem era o terreno? De Safira e de Ananias. O dinheiro era deles? Era. Por que eles mentiram para o Espírito Santo? Eles mentiram para Deus? Mentiram. Porque às vezes, irmão, a gente pensa que está mentindo para o homem. A gente está mentindo é para Deus. A gente não pode mentir, é para o Senhor. O Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, acertaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor, e todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o a sepultamento. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me as verdades. Portanto, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que estás em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos teus sepultamentos, do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Irmão, você quer Novo Testamento. Hoje a gente tem feito coisa e tem tomado atitude, nós estamos brincando com as coisas de Deus. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Porque Deus, Ele continua sendo Deus até hoje. Ele não deixou de ser Deus. Nós temos outra passagem que eu não vou ler, que está lá no livro de Atos também, que fala sobre a cegueira de Elimas.
Ele estava ali em um lugar, ele era um feiticeiro, ele era um falso profeta. Irmãos, precisamos ter cuidado com falsos profetas. Você vai conhecer os verdadeiros e os falsos através do fruto. A pessoa que planta em terreno fértil, a pessoa que está ligada na videira verdadeira, ela semeia fruto. Quem tem vida gera fruto. A árvore que não tem fruto, irmão, fique de olho, cuidado. A árvore que não produz fruto de justiça, amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, lealdade, fé, alegria. Irmãos, fique de olho no fruto da justiça na vida das pessoas. Se as pessoas elas estão produzindo fruto de mentira, de fofoca, de contenda, de divisão, facção, de partidarismo, eu fico do lado de quem me beneficia. Fique de olho, irmão. Esse fogo aí é fogo estranho. Não vem de Deus. As coisas de Deus, elas trazem paz. As coisas de Deus, elas trazem alegria. As coisas de Deus, elas trazem transparência. As coisas de Deus geram vida, unidade. As coisas de Deus geram salvação, restituição, construção, edificação, irmãos. Olha o que é que Deus edifica. As coisas que Deus está no meio, irmãos, não tem confusão. As coisas de Deus têm confusão, irmãos? Não. Não tem confusão. Pastora, qual é o termômetro para saber se eu estou fazendo a coisa certa ou errada? A paz. Você precisa sentir paz. Tudo que traz paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Ele é o príncipe da paz. E nele, irmãos, não há variação. Nele. E nada ficará oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada ficará oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada. A palavra de Deus diz que aquele que entra no quarto, Mateus 6,6, que ora no lugar secreto, e que desabafa para Deus, e que conta os segredos para Deus, e que se rasga na presença de Deus, e que se arrepende na presença de Deus, Ele te honrará em público. Ele te honrará. E arrependimento, irmãos, o arrependimento de verdade, ele não procura culpado. Quando você procura um culpado para a coisa que você fez de errado, é porque você nunca se arrependeu. Quando você procura um culpado para algo que você fez de errado, é porque não foi arrependimento. Porque o arrependimento, ele me constrange. O arrependimento, ele me coloca no lugar, numa posição de humilhação diante de Deus. E reconhecendo que eu sou pobre, que eu sou miserável, que eu sou nu, que eu não vivo sem a presença dEle, que eu necessito dEle em tudo na minha vida. Esse é um coração arrependido, irmãos. É um coração que reconhece a total dependência dEle. É um coração que se prostra diante dEle. É um coração que diz assim: Pai, está doendo, Pai, está machucando, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Existem pessoas precisando de milagres em várias áreas da vida dela. Eu sou uma delas. Todos nós precisamos de milagres. E nós vamos orar ao Senhor nessa noite, para que Ele venha operar um milagre urgente na nossa vida.